Às vezes eu me sinto como um pássaro numa gaiola. Um pássaro que tem asas para voar, mas fica preso. Não consegue fazer aquilo que nasceu para fazer. Se sente incapaz. É isso que eu sinto às vezes. Eu tenho sonhos, tenho objetivos, mas eu fico parado no lugar. Eu me esforço, mas parece que nada muda, que tudo fica igual. Que tudo que eu faço não tem diferença, não dá resultado. Parece que eu sou preso numa gaiola sem liberdade, sem ter chance de chegar até onde eu quero. E por isso eu me sinto como um pássaro numa gaiola, sem liberdade, apenas esperando a morte chegar. E essa é uma forma muito triste de se pensar, porque o ser humano nasceu livre, é uma espécie livre. Ele busca alcançar tudo o que quer e almeja. O ser humano, tudo que ele vê e toca, ele conquista. E eu ou você está estagnado no que fazer algo simples, por medo ou por uma sensação de ser incapaz. Isso mostra que a gente está preso. A gente mesmo nos faz prisioneiro da nossa mente. E isso nos torna pássaros em gaiolas. Somos pássaros que não conseguem voar por ter medo de voar ou por ser incapaz de voar mesmo, por acreditar nisso. Pode ser que você seja bom em alguma coisa, pode ser que você seja ótimo, tenha talento em alguma coisa, mas você nunca vai descobrir porque você nunca tentou. Você mesmo se colocou numa gaiola, numa prisão invisível. E nunca vai alcançar seus sonhos porque você está trancado. Você mesmo se trancou. E eu me pergunto se tem como escapar dessa gaiola, dessa prisão invisível. Se é com esforço, dedicação, estudando, como podemos escapar dessa prisão invisível, dessa gaiola e poder voar, alcançar nossos sonhos, nossos objetivos? Essa é uma pergunta que eu me faço todo dia. Eu penso o seguinte, todos somos capazes, basta tentar. Mas você tentar, no começo é sempre mais difícil. Você começar algo é muito difícil. Você se dedicar àquilo 100% é muito difícil. Porque você ser obcecado por alguma coisa é muito difícil. Então, muitas das vezes a nossa preguiça nos torna incapazes de alcançar grandes feitos. Isso faz a gente ser pássaros numa gaiola, trancados a vida toda esperando a morte. Vamos morrer sem saber o que poderíamos ter sido, o que poderíamos ter alcançado. E isso é muito triste. Você não sabia o que poderia ter conquistado, sem ter visto o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter alcançado se tivesse foco e persistência, obsessão naquilo que eu queria alcançar. Porque se eu chegar numa idade avançada e ver que eu não é que eu fui capaz de alcançar, mas eu não tentei, eu vou ficar desolado, porque se eu não tentei, eu nem acreditei em mim, eu não dei nem o primeiro passo. Eu fiquei preso na gaiola, nem tentei sair de lá. A verdade é que um pássaro que nasce numa gaiola nunca vai saber o quão longe ele poderia voar, o quão alto ele poderia voar. Um pássaro na gaiola vai achar que só a gaiola é o mundo dele. E muitas das pessoas são assim, têm uma visão limitada do seu talento, do seu conhecimento, do que podem alcançar. Elas pensam que ali é o limite dela, entende? Elas não tentam nada novo porque elas acham que não vão conseguir, que não vão alcançar. Elas se tornam pássaros em gaiolas. As pessoas colocam limites invisíveis nelas mesmas. São gaiolas que elas estão colocando nelas que fazem ela não conseguir alcançar seu objetivo e descobrir os seus talentos. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50 anos. Cada dia é uma oportunidade de descobrir novos talentos. E não significa que você falhou na primeira vez que você tentou, que você é ruim naquilo, que você não tem jeito. É porque a primeira vez que você está fazendo algo novo, você vai ser desajeitado, vai ser ruim. Não tem como você ser um gênio tentando a primeira vez. Então a gente não pode desistir por errar a primeira vez, por não fazer certo as coisas na primeira tentativa, na segunda e na terceira tentativa. A gente tem que ser persistente. Só assim podemos desabrochar e descobrir os nossos talentos e descobrir as nossas vocações. Não podemos ter medo de fugir da gaiola, de quebrar a gaiola e voar. Tá certo que na gaiola você vai ter o seu lar, vai ter o seu conforto, a sua zona de conforto. Mas é fora dela que você vai ter sua liberdade. É fora dela que você vai se sentir vivo. Um pássaro pode viver a vida toda numa gaiola. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fugir, vai voar. Porque ele sabe que ali não é o habitat natural dele. Ele sabe que ali não é um lugar que ele deve ficar. Ele busca e anseia por liberdade. E na primeira oportunidade, ele vai voar para fora da gaiola.
e vai voar para bem longe. Ele pode até voltar para casa onde ele viveu, mas ele nunca vai querer voltar para cá. Nunca. Ele vai querer ser livre e continuar sendo livre. Ele tem as asas deles para voar e ele sabe disso. Eu te pergunto, por que você vai ficar na sua gaiola invisível, que está só na sua mente? Por que você não vai voar e descobrindo que você é bom, quais são os seus talentos, o que você nasceu para fazer? Às vezes nem é você que está na gaiola, mas você coloca alguém numa gaiola invisível, podando os sonhos delas. Entende? Do seu filho, da sua família, do seu amigo. Você poda o sonho das pessoas e coloca elas numa gaiola. Você não pode ser assim também. Você tem que dar liberdade para as pessoas, a liberdade de escolha, a liberdade delas escolherem o que elas querem ser. Não coloque as pessoas numa gaiola e digam o que elas têm que ser. Não, deixa elas ter a liberdade para saber o que elas querem ser, para elas lutarem e descobrirem o melhor para elas mesmas. As pessoas hoje em dia são prisioneiras da própria mente. Elas têm medo de fazer algo que elas querem. Elas têm medo. O medo hoje é a maior prisão de todas. As pessoas têm medo de como vão ser julgadas, do que as pessoas vão falar. Elas têm medo de tentar por causa disso, por causa de errar. Mas você não precisa ter medo. O medo faz parte, mas você não pode deixar o medo se tornar uma prisão. Você tem que superar o medo. Todas as pessoas têm medo. O medo não vai sumir, mas você tem que ter a coragem de superar o medo e a persistência de buscar os seus sonhos e seus objetivos. Seja um pássaro obcecado em voar. Voe o mais longe que você conseguiu, o mais alto que você conseguiu. Assim você vai conseguir sua felicidade. A sua liberdade está no quão mais alto você consegue chegar. Entende? Você é um pássaro, você nasceu para voar. Não fique numa gaiola. Não deixe as pessoas controlarem você. Seja livre e voe para onde você quiser. Seja livre e faça o que você quiser. Busque o que você quiser. Se torne o que você quer se tornar. Não deixe ninguém dizer o que é certo ou errado para você. Você tem que decidir isso. Você tem que decidir o que é melhor para você, tomar uma atitude e ir em frente, seguir em frente sem olhar para trás. Sem ter medo do caminho, sem ter medo de voar, de bater suas asas para longe. Você tem que ter coragem, força e persistência. Porque senão você vai ser um pássaro numa gaiola a vida toda. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser um pássaro numa gaiola, viver a vida toda preso e morrer sem ter conseguido seus objetivos, sem ter tentado buscar pelo seu objetivo? Sem nem ao mesmo tentar, você pode falhar, você pode não conseguir, mas você tem que ter em mente que você tentou. Ser um perdedor é só para aqueles que tentaram, para aqueles que competiram, entende? Na verdade, esse negócio de perdedor não existe. Perdedor é aquele que não tenta. Perdedor é aquele que nem competiu. Essa é a verdade. Se você competiu, se você batalhou, se você lutou pelos seus sonhos, você não é um perdedor. Entende? Você é uma pessoa que competiu. Você estava lá. Você estava batalhando pelos seus sonhos. Você não se deixou prender numa gaiola. Você não deixou cortarem suas asas, seus sonhos. Você buscou e lutou por aquilo que você acredita. Isso é o maior feito que uma pessoa pode ter. Buscar aquilo que ela quer, buscar aquilo que ela acredita. Isso é que as pessoas devem buscar. A liberdade. A liberdade de ser quem elas querem. A liberdade de buscar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Falhando ou conquistando, você vai ter tido a coragem de dar o primeiro passo. Você vai poder estufar o peito e falar: eu tentei, eu busquei aquilo que eu almejava. Eu não fiquei parado, eu não fiquei trancado numa gaiola. Eu me tornei um pássaro e voei o mais longe que eu pude. Eu voei em busca da minha liberdade. Eu busquei tudo aquilo que eu queria e almejava. Não seja um pássaro numa gaiola. Seja um pássaro livre, que possa voar aonde você quiser, ir aonde você quiser, buscar aquilo que você quer. Seja livre, seja a liberdade em pessoa. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e tenha um ótimo dia.